Rita, vamos começar, claro, com esse anúncio do presidente americano. A guerra comercial de Trump pode virar um risco para Donald Trump? Pois é, Juliana, é igual remédio e veneno, né? Tudo depende da dose. E o Trump, ele está fazendo uma confusão, porque ele anuncia, depois ele volta atrás e está deixando o mundo em polvorosa. E ele, inclusive, depois de ele ter afirmado que a economia americana, no domingo, né, estaria passível de uma recessão, ele voltou atrás hoje e já está começando a mandar recado para os mercados, que as bolsas podem cair, mas que para os Estados Unidos essa guerra comercial será muito positiva. Mas na outra ponta já existe um movimento dos presidentes executivos das maiores empresas americanas querendo falar com Trump. Por quê? No último mandato de Trump, ele foi o principal articulador dessa área de comércio México, Canadá e Estados Unidos. E agora ele está deixando mexicanos e canadenses completamente loucos. Hoje, por exemplo, ele anunciou uma sobretaxa de 25%, passando para 50% a tarifa na importação do aço e do alumínio do Canadá. Na mesma hora, os canadenses falaram que iriam cortar o fornecimento de energia para os Estados Unidos, a tarifa é 25%, e entraram numa negociação e parece que devem chegar a um acordo para diminuir os 25% que os Estados Unidos impuseram e os 25% da eletricidade, porque os americanos não podem ficar sem eletricidade. Então, o Trump está virando o mundo de ponta cabeça e isso vai permanecer até início de abril e depois, né? Porque é aí que nós teremos esse estudo que ele encomendou para olhar as relações comerciais dos Estados Unidos com todos os países do mundo. Então, viveremos esses momentos de tensão. Mas o que acontece é que o americano, que até então votou naquela promessa de campanha de Trump, de querer a América maior e melhor de volta, começa a duvidar se a América, no curto prazo, será maior ou melhor. Já está começando a enxergar uma possibilidade de recessão, você está começando a enxergar uma possibilidade de inflação, porque toda tarifa imposta em produtos importados, os Estados Unidos são grandes compradores do mundo inteiro, isso vai acabar no preço final do produto. E é a inflação que o consumidor americano vai pagar. Então, esse trunfo de Trump pode ser o maior risco nesse início de mandato de Donald Trump. Vamos aguardar até os primeiros dias de abril. Mas da forma que a coisa está sendo conduzida, o mundo e os americanos começam a ficar muito apreensivos. E como que você sabe o tamanho da apreensão? A apreensão, ela é precificada. Os mercados colocam preço nas suas incertezas. Como? Vendendo empresas americanas, as bolsas estão derretendo por lá, vendendo o próprio dólar. O dólar caiu hoje em relação às principais moedas do mundo, em relação ao real. E essa perda de credibilidade, porque não se sabe o que vai acontecer nesse futuro próximo, deixa a economia momentaneamente desorganizada e faz preço. Isso, um cenário de instabilidade, né? Porque ele chega a anunciar uma tarifa de 50%, recua, negocia com os países, ninguém sabe de fato quando começa. Enfim, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de Brasil. A produção industrial ficou estável em janeiro em relação a dezembro e cresceu 1,4% se comparado com janeiro de 2024. Quais os destaques, Rita, positivos e negativos desses números? Olha, Juliana, eu só quero falar mais uma coisa do Trump hoje que eu não posso deixar de falar. Hoje ele chegou a dizer que o Canadá deveria virar o 51º estado dos Estados Unidos para se tornar forte. Então teve até isso na tarde de hoje. Mas voltando para o nosso Brasil, que a situação aqui também não anda muito fácil de ser explicada, não, a gente já nota uma desaceleração, né? A produção industrial ela vinha de 3 meses consecutivos em queda. Ficou estável em relação à passagem de dezembro para janeiro. E no acumulado do ano, o crescimento é de 2,9%. O que é positivo nisso? A gente viu isso no PIB.
está havendo um crescimento de bens de capital, que no PIB a gente chama de formação bruta de capital fixo, ou seja, as empresas estão investindo em máquinas e equipamentos para aumentar a capacidade instalada. Isso é um efeito de um consumo muito forte. Então, os destaques do PIB foram serviços e indústria, né? A indústria crescendo para atender esse aumento de demanda. Só que esse crescimento não é tão sustentável pela qualidade dele, porque esse consumo está sendo produzido por políticas públicas, bolsa isso, bolsa aquilo outro, e crédito. Então, isso não se sustenta. O crescimento sustentável tem que ser com base no investimento que gera emprego, que gera renda. Bom, mas voltando na indústria, bens de capital cresceu 4,5%. Na outra ponta, o destaque negativo foi a indústria extrativa, que vinha de 2 meses consecutivos em alta, mas caiu 2,4%. Resumo da ópera: nós já estamos começando a ver, desde novembro, nos números da economia brasileira, os efeitos de uma taxa de juros mais alta e de uma inflação que, por um lado, o juro alto inibe o consumo via crédito e a inflação diminui o poder aquisitivo das famílias. Então, essa conjunção de juros mais altos e inflação perturbadora também faz com que o consumo diminua e a economia se desacelere. Num curto e médio prazo, o efeito positivo é o controle da inflação. Só que, repito, a gente tem que repetir isso aqui, está para sair do forno do governo um programa para o crédito consignado privado, para turbinar consumo via crédito, com a taxa Selic nas alturas, a 13,25%, e é isso que a casa oferece por enquanto. Ita Mundim, muito obrigada pelas explicações. A gente se encontra amanhã por aqui.